Outro dia, numa discussão inútil, veio a tese do porquê Resident Evil 8 é tão ruim, numa série que tem como comparativo Resident Evil 6. E foi percebido que Resident Evil 8 quebra uma das coisas que toda a saga tentava manter: algo chamado suspensão da descrença. Resident Evil 8 tem vários pequenos problemas que só se agravam com a DLC, mas por conta do excelente jogo que Resident Evil 7 foi, você acaba o tempo todo dando uma chance para esse game, mesmo que ele nunca te recompense com algo minimamente memorável. Mas tudo isso piora se você acompanha a franquia a longo tempo. A saga Resident Evil tenta a maioria das vezes, a maioria e não todas, manter o mínimo de realidade e explicações para coisas que acontecem em tela. Um zumbi que aparece não é por conta de um ritual maluco, mas sim por conta de um vírus parecido com o Ebola. Ou seja, ele toma algo comparativo com a realidade e cria a partir disso algo que vai além da realidade, mas sempre tendo um referencial. A maioria dos inimigos dos jogos tem alguma explicação biológica minimamente convincente. Chegando em Resident Evil 7, coisas como memórias compartilhadas já começam a aparecer, mas nada muito além disso, ou seja, respeitando a suspensão da descrença, mas isso é um tema que eu ainda vou chegar. Em Resident Evil 8, a Capcom resolve meter uma bica no balde e simplesmente coloca você para comprar a ideia que todas as pessoas de uma vila estão conectadas pela alma delas. E isso é apenas uma das dezenas de coisas que afastam o roteiro desse game. A Capcom vem mostrando desde Resident Evil 7 a capacidade que eles têm de criar excelentes inimigos perseguidores. Tema esse que merece um vídeo específico. E chegando aqui, ele consegue novamente criar um grande inimigo, ou no caso, uma grande inimiga. Desde coisas como design, fala, algumas torturas que boa parte das pessoas estariam dispostas a passar com ela. Só que aí passamos novamente a ver as ideias do roteiro da personagem Dimitrescu e percebemos coisas como um personagem que precisa beber sangue para poder se manter dentro de uma estabilidade física. Mas isso não é o pior, já que nesse game tem coisas como personagens capazes de manipular materiais. E daí sim chegamos no auge da loucura. Suspensão da descrença é a capacidade humana de acreditar em coisas fantasiosas. Imagina que, quando eu falo pra você que eu vi alguém voando na rua, provavelmente iria me dizer que eu preciso parar de tomar os meus remédios, porque já estão fazendo mal. Mas essa mesma coisa dentro de uma história em quadrinhos é válida. E com isso você passa a acreditar que um personagem como o Superman é capaz de voar. E na verdade seria estranho você ver uma história do Superman que ele não voa. Agora imagina que nessa mesma história o Superman entrou e saiu de um buraco negro do mais absoluto nada. Ele só entra e sai, e a partir disso você iria achar que algo já extrapolou e que virou apenas uma falha de roteiro. Perceba que você está disposto a acreditar que alguém voa, nesse caso Superman, desde que isso seja passado para você no início e tenha uma explicação minimamente aceitável para tal. Essa capacidade de acreditar e não acreditar em coisas é a suspensão da descrença, e uma das coisas que Resident Evil 8 simplesmente enfia no meio são essas justificativas minimamente plausíveis para você poder acreditar em algo fantasioso. Já foi dito que a saga tenta boa parte do tempo dar explicações válidas para que coisas fantasiosas como um vírus que transforma pessoas em super-humanos, dando super força, agilidade, coisas de fato sobre-humanas, mas não necessariamente poderes, para poder deixar tudo minimamente crível. Em Resident Evil 8 isso é completamente quebrado. Personagens podem virar dragões do absoluto nada e apenas porque estão instáveis. Perceba que saímos de algo como pessoas com super força para pessoas que controlam matéria, e a suposta justificativa é que ele tem um mofo ou parasita que concede a ele esses poderes. Ou seja, se o hospedeiro tiver contato com metais durante a injeção desse parasita, o cara pode simplesmente entortar a Torre Eiffel. Um metalúrgico pode cortar o dedo do nada e virar o Magneto. E falando em Magneto, novamente com a suspensão da descrença, você, graças a todo o contexto dado para a existência de mutantes na série X-Men, você entende que alguém possa dominar metais, ou seja, a humanidade está disposta a acreditar que pessoas podem levar ferro até entupir, e tudo isso apenas com a força do pensamento, desde que você tenha uma boa justificativa para isso, como é o caso do Magneto. Quando os roteiros acabam extrapolando os limites criados pelo próprio roteiro, isso acaba se tornando uma facilitação. Você escreve algo apenas para escalonar a história
ou então para resolver alguma coisa de maneira rápida e superficial. Resident Evil 8, para resolver o problema que o protagonista tem a mão decepada a cada 5 minutos, usa esse tipo de facilitação de roteiro que da maneira mais idiota é dado para você no final do game, sem nenhum tipo de preparo, uma suposta resolução do porquê o personagem do Ethan é possível reconstruir a mão dele apenas jogando uma aguinha. Novamente, nós estamos dispostos a acreditar em coisas fantasiosas, desde que seja preparado antes. Não é só ir botando o grosso sem avisar antes. Esse game, além de tudo isso, tem a incrível ideia de ser completamente esquecível. Se eu perguntar para você algum momento que você lembra para cada Resident Evil dos principais de todos os jogos, você tem exemplos diversos. A luta de Lisa em Resident Evil 1 Remake, a apresentação do Licker no Resident Evil 2 em ambas as versões, ou Chris socando uma pedra em Resident Evil 5. Mas sempre tem algo a ser lembrado. Resident Evil 8 é completamente dispensável por boa parte do game. A coisa que seria a mais memorável do game é a personagem de Dimitrescu, que é literalmente um dos primeiros inimigos que você derrota no game, do qual você sente todo o potencial da personagem desperdiçado. Uma saga tão longa quanto Resident Evil é claro que vai ter seus deslizes, mas mesmo jogos dados como os piores de todos, ainda assim tem coisas a serem lembradas. Enquanto isso, com Resident Evil 8, a grande coisa a ser lembrada é o potencial jogado fora de personagens criados. Mas isso não é nem o pior, o roteiro é sem dúvida uma das coisas mais estranhas de toda a saga, por quebrar coisas que foram propostas desde o primeiro game, ter um mínimo de realismo dentro desse roteiro e depois de tudo isso gerar uma DLC que é considerada a pior da saga. Esse game não destrói o primeiro jogo apenas em estrutura de roteiro, mas no próprio universo de toda a saga interferida por conta de Resident Evil 8. O game chega até mesmo a roubar coisas de outros produtos menos conhecidos, como os designs do filme Frankenstein Army, e roubar na caruda mesmo. Antes ao menos os desenvolvedores revelavam algumas inspirações, mas aqui é só copiar mesmo e chora aí você que produziu originalmente todos esses designs. Resident Evil 8 é provavelmente um dos piores jogos da saga. Coisas como personagens controlando metais ou então seres humanos conectados por um fungo parasita quebram completamente um suposto carinho que os escritores tinham para manter coerência na saga. Mesmo que obviamente alguns games tivessem sim extrapolações, mas nada comparado a poderes sobrenaturais. Aqui lembrando muito mais uma interferência espiritual de superpoderes do que algo realmente biológico. Agora é só um game que coisas bizarras podem acontecer a qualquer momento. Stupid man thing! Ah!